Chamo agora o vereador professor Giovanni para fazer uso da palavra durante 15 minutos, podendo ou não considerar partes. Senhor presidente, pastor Kennedy, senhores vereadores, público aqui presente, boa noite. Eu começo falando de um texto que li no jornal desse final de semana, do senhor Disney Medeiros Raposo. Está de parabéns pela lucidez do texto, onde ele faz uma análise daquilo que eu falei na semana passada, da vergonha que foi a eleição no Senado. Ele coloca, então, com muita lucidez, uma análise daquela vergonha, mais uma que o Brasil passou ao ter a sua eleição lá no Senado e todos aqueles episódios que a gente viu. E aí eu tive uma outra leitura de um texto, uma análise em que um colunista de um jornal famoso no nosso país fala sobre como foi o processo, por que é que foi eleito o senador que agora preside o Senado e das questões por trás disso, onde ele coloca que está havendo uma questão aí religiosa, que existe um lobby religioso, né, que o senador está ligado e que há uma preocupação com a questão da religião católica apoiar ou não o governo Bolsonaro. Isso é um absurdo, porque a gente tem um princípio constitucional, está lá no artigo 19. Governo e religião são instâncias separadas. Existe um termo chamado Estado laico. O governo não pode entrar nas questões religiosas, tem que ter um respeito a todas as religiões. Um governo não pode privilegiar uma e não outra. O Estado é laico. O governo não pode colocar verba pública para promover uma ou outra religião. O Estado é laico. Então foi com muita tristeza que eu li esse texto, onde o jornalista coloca que há uma preocupação, que há lá um grupo já se preocupando com essas questões, que não deveria. O governo tem que cuidar da sua população e não ficar querendo tomar conta de uma religião ou de outra. E aí a gente passa para uma outra questão que foi colocada aqui, que é a questão dos cursos de artes pelo vereador Rafael faz um requerimento, né? Eu vejo com muita preocupação uma queda na procura pelos cursos de arte. Eu já tive uma conversa com o diretor de cultura, falando para ele que a questão de cursos modulares não funciona. Cursos modulares, que é aquele que se faz em pequenas horas. Então, eu vou fazer um curso de dança de 60 horas. O que os pais procuram são cursos regulares, onde o filho tem um horário específico que ele entra fazer um curso, determinado curso artístico, e ele vai então o ano todo tendo a certeza de que o filho vai estar participando daquela modalidade, daquele curso que ele se inscreveu. Então, eu peço que o nosso diretor converse com o prefeito, converse com a secretária de Cultura, para que mude essa questão dos cursos modulares. Porque o pai tem que estar sempre matriculando o filho num novo curso, que pode durar 30 horas, pode durar 60 horas, ou... enfim, este caso precisa ser revisto, porque senão cada vez mais vai haver menos procura, né? Os pais querem que os filhos tenham algo certo, que eles façam aquela atividade o ano todo.
e assim dá mais certo. A gente espera que seja revisto isso para esse ano. Existe verba no orçamento para os cursos, né, de cultura, e então o requerimento do vereador Rafael vai mostrar como tem tido uma queda na procura dos cursos de cultura. E nós já tivemos aí grandes eventos como resultado dos cursos artísticos, de cultura. Esse final de semana, o Grupo Teatron, do qual eu sou coordenador, participou de um festival regional de teatro em Sorocaba. Foi um evento muito importante, porque trouxe grupos das 26 cidades do entorno de Sorocaba. É um festival regional, ele aconteceu ali nas praças da Praça Frei Baraúna, que é a antiga Oficina Grande Otelo, que é um prédio do Estado que infelizmente está abandonado. Um patrimônio histórico que é o prédio do Fórum Velho. É triste a gente ver um patrimônio histórico daquela natureza estar totalmente abandonado. Foi depredado, está todo pichado. Por quê? Porque os governos não investem em cultura. E educação e cultura é algo que tem que se investir cada vez mais. Se a gente quer combater criminalidade, se a gente quer combater adolescente usando drogas, praticando ilícitos, tem que investir em educação, cultura e esporte. Isso já está provado. Os governos que investiram nisso tiveram retorno. Os países de primeiro mundo, todos já viram que é a saída. E a gente vê um prédio daquela magnitude, que foi a Oficina Grande Otelo, e está lá hoje abandonado. Tanto que o Festival de Teatro foi na praça, em frente ao prédio, porque o prédio está fechado. Também tem o nosso apoio, vereador Rafael, o requerimento sobre a Praça da Juventude. Nós temos aí 22 convênios ativos no município, e um deles é o da Praça da Juventude. O bairro do Jardim Vitória não tem área de lazer, aquela população, aqueles jovens precisam que essa praça seja terminada. É uma obra do PAC e, então, a gente está vendo que está parado lá. Não tem, está tudo fechado, não tem gente trabalhando. Houve um começo de obra, mas precisa ser concluído para que a população possa usufruir, né? E não ser mais um elefante branco que fique lá parado por anos e anos, como a gente tem visto aí no município, outros elefantes brancos, né? Está de parabéns a nossa Defesa Civil, que esteve visitando a barragem da CBA, verificando se o que foi dito, né, pelo prefeito de Alumínio, se era verdade. Então, tudo indica que realmente tem lá um nível de segurança nessa barragem, mas a gente não pode se esquecer de um ditado que os nossos avós diziam: prevenir é melhor que remediar. Esse é um dos princípios da Defesa Civil. Tem que prevenir. A gente está vendo aí, né, a história nos mostrando dia a dia, é Brumadinho, é agora o incêndio no Rio de Janeiro, que tem que se prevenir, tem que pensar onde é que pode dar errado, onde é que pode ter aqui um princípio de incêndio, onde é que pode acontecer uma falha, para que seja prevenida e não se perca vidas humanas. Isso é muito importante. Falando em prevenir é melhor que remediar, tenho que lembrar aqui as autoridades do nosso município que muitos prédios públicos não têm o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, que é um documento importantíssimo, onde se vai colocar o nível de segurança exigido mínimo para que possa funcionar. Então, muitas escolas do município não têm, e a gente tem que ter essa preocupação.
Tem que ter. As escolas não têm extintores, não têm saída de emergência. Isso é muito importante, porque são vidas que estão lá. A gente viu aí, né, há alguns anos aí, aquele senhor que botou fogo lá nas crianças de uma creche e assim por diante. Então tem que pensar em todas as possibilidades. Então os prédios públicos têm que ter o AVCB. A gente tem visto aí acidentes em São Paulo, queda de passarela, né? Tudo isso envolve a administração do município. Tem que prevenir. A gente já falou aqui várias vezes da passarela do Jardim Cruzeiro, que tem muitos pontos lá de corrosão, que está se transformando num perigo. E, para terminar, eu gostaria de lembrar, eu coloquei um texto no jornal, e já está também no meu Facebook, falando sobre as competências do prefeito municipal. E a semana que vem eu vou pôr das competências dos vereadores. Porque eu, como professor, educador, eu vejo com preocupação postagens das redes sociais onde usam palavras de baixo calão para ofender os políticos, seja do executivo, seja do legislativo. As pessoas têm que aprender, né, já foi falado aqui hoje, que é com respeito, com educação que se resolve as coisas. Então eu fiz questão de colocar lá, porque tem muita gente que entra nas redes sociais, o vereador Rodrigues já colocou, né, as intenções, nós não vamos nem entrar aqui no aspecto das intenções, mas que seja um cidadão preocupado com a cidade, ele tem que saber que vereador tem alguns instrumentos, mas não é vereador que faz. Vereador não tapa o buraco. Isso é função do executivo, do prefeito. Nós temos as nossas ferramentas, que é a indicação. As indicações não são lidas aqui, mas hoje foram passadas 56 indicações. O que é indicação? É falando para o prefeito, olha prefeito, tem um buraco lá na rua tal que precisa ser tapado. Então o munícipe precisa ter consciência de que cada um tem o seu papel e parar de fazer essas agressões gratuitas, né? Usando termos pejorativos como lixo para se referir aos políticos. E muita gente aqui está aqui para tornar essa cidade melhor. Então não merece ficar lendo esse tipo de postagem. Tem que se ter respeito com as pessoas, com qualquer um, inclusive da gente como munícipe. Mas eu estou fazendo aqui o meu papel de educar a população para entender os papéis. Os poderes são 3, o legislativo, o executivo e o judiciário. Cada um faz o que lhe compete. Então, está lá no jornal, o executivo tem os princípios constitucionais para trabalhar. O prefeito não pode fazer o que ele quer, ele tem que seguir a Constituição, as leis, a lei de responsabilidade fiscal, ele tem um orçamento, ele tem a arrecadação e ele tem o que ele pode fazer com essa verba que entra no município dos impostos, da arrecadação. Então tem lá um dos princípios, que é o princípio da eficiência. É com este e outros princípios que o munícipe pode julgar se o prefeito está trabalhando bem, se o vereador está trabalhando bem, porque nós também seguimos os princípios constitucionais. Isso é muito importante e nós todos vereadores temos que, quando vem um munícipe, né, exaltado, querendo criticar, a gente tem que lembrar que tudo se resolve na base do diálogo, como disse o vereador Rodrigues. Não é com xingamentos, né? As questões políticas existem, mas elas não podem ultrapassar alguns limites da ética, da moralidade, do respeito. Então, eu como vereador, professor, tenho essa função de estar lembrando a população, jamais generalizar. Se você votou num candidato a vereador, cobre do seu candidato se ele está trabalhando direito ou não. Mas não é legal ficar acusando todo mundo de ser lixo. Isso não pode.
é uma profunda falta de respeito. Então, a gente com democracia, civilidade, educação, a gente vai resolvendo os problemas. Entrou num outro campo do desrespeito, a gente perde o mais precioso, que é o nosso relacionamento numa cidade que a gente vive pequena e conhece todo mundo. Obrigado a todos, boa noite.